Recebemos hoje o climatologista Carlos Nobre, pesquisador da USP, co-presidente do painel científico para a Amazônia e também conselheiro do BNDES. Professor, eventos climáticos extremos têm sido registrados em diversos pontos do mundo. No Brasil, no começo do ano, a gente teve aquelas chuvas intensas, o calor extremo nos Estados Unidos, no Canadá. As previsões dos cientistas, elas estão se mostrando mais agressivas do que eram imaginadas? Como é que o senhor vê esse momento desses eventos extremos em termos climáticos e como que o senhor acha que o mundo está respondendo a eles? Sem dúvida, nós tivemos nos últimos anos, principalmente 2022 e 2023, recordes de extremos climáticos em todo o mundo. Quando a gente vai lá atrás e pega as avaliações do painel científico, painel climático, intergovernamental climático, o IPCC, nós vamos ver, eu participei de vários dos relatórios do IPCC, lá atrás, em 2007, 2008, o relatório, o quarto relatório do IPCC, que inclusive depois ganhou o Prêmio Nobel da Paz, nós indicávamos que esse nível de eventos extremos estaria acontecendo depois de 2040. O sexto relatório do IPCC, lançado em 2021 e 2022, esse relatório mostrou com muita clareza que os extremos climáticos já estavam acontecendo e iriam acontecer muito mais rapidamente do que a ciência indicava lá atrás. E o IPCC, o sexto relatório, deixou muito claro, isso não é a variabilidade natural do clima. O aumento da frequência de ondas de calor, de secas, de tempestades severas é resultado da ação humana. São os gases de efeito estufa que nós estamos jogando na atmosfera o principal fator, o efeito do aquecimento global. E que, corretamente, o secretário-geral da ONU, Guterres, quando explodiu o calor em julho, ele falou: não é mais aquecimento global, é fervura global. Global boiling em inglês. O planeta está fervendo. E, de fato, os eventos extremos já estão se antecipando muito. Por exemplo, lá atrás, 20 anos atrás, o painel intergovernamental de mudanças climáticas disse que o gelo do Oceano Ártico, no Polo Norte, ele poderia desaparecer no fim do verão no próximo século, século 22. Hoje, o IPCC já diz que até 2050 nós já teremos todo o gelo derretendo no final do verão do Polo Norte, do Oceano Ártico. Então, os eventos extremos, eles se anteciparam muito e hoje a ciência mostra com clareza que isso tudo tem a ver com o aquecimento global e nós somos, os humanos, um efeito antrópico. Isso não há a menor dúvida. E tivemos, 2022, um recorde de calor na Europa que levou a uma morte inaceitável e, inclusive, não prevista, que foi 61 mil pessoas morreram, principalmente a parte sul da Europa, quase todos idosos acima de 71 anos. 61 mil pessoas morreram devidamente, totalmente devido ao recorde. E esse recorde já foi quebrado esse ano. Tivemos o julho mais quente do registro histórico. Provavelmente o ano de 2023 será o ano mais quente do registro histórico desde que nós começamos a sermos responsáveis pelo aquecimento global. Isso é a partir da Revolução Industrial, final do século XVIII, mas quando nós comparamos a temperatura do final do século XIX com a temperatura desse ano, provavelmente nós já chegaremos a 1,3 graus mais quente do que foi no final do século XIX. Diante dessas evidências, os governos estão fazendo alguma coisa para responder a esse aumento dos eventos extremos ou ainda que não tenham conseguido resolver as causas? Olha, ficou muito claro com esse aumento dos eventos extremos, principalmente com as ondas de calor,
Porque normalmente se pensava muito que as mortes eram causadas por desastres associados com os extremos climáticos, com muita chuva, deslizamentos em costa, inundações. Mas ficou muito claro que a razão principal do grande número de mortes é ondas de calor, principalmente afetando os idosos, como o ano passado, como eu mencionei, 61 mil mortes na Europa. Então, esse ano, que bateu o recorde, julho no hemisfério norte, o julho mais quente do registro histórico, os países começaram a se preocupar muito com proteger as populações, proteger principalmente os idosos. Os sistemas médicos começaram a procurar muito ir na residência dos idosos, porque às vezes os idosos, principalmente na Europa, que o número de residências com ar-condicionado é muito menor, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Mas mesmo nos Estados Unidos, com o recorde de calor que houve lá no sul dos Estados Unidos, no Arizona, na Califórnia, também começou a se buscar políticas de adaptação. Esses já são eventos extremos que já estão acontecendo, vão continuar acontecendo. É muito importante ter adaptação. Então, também os eventos extremos chamaram a atenção, que é essencial buscar adaptação. Por exemplo, aqui no Brasil, os eventos extremos que levam mais mortes são as chuvas intensas, deslizamentos em costas e também inundações. O que o Brasil está fazendo? Muito pouco de adaptação, até agora. Nós tivemos, em fevereiro deste ano, um evento extremo, foi o maior volume de chuvas registrado na história do Brasil, 600 milímetros em 9 horas. No litoral de São Paulo, né? Foi no litoral norte de São Paulo, no município de São Sebastião, que levou a 64 mortes, com deslizamentos de encosta. E aí ficou muito claro, um estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, estudo publicado muitos anos atrás, 2017, mostrou que nós temos 2 milhões de brasileiros que vivem em áreas de tão alto risco de deslizamentos e inundações que essas pessoas não podem continuar. Então, a adaptação vai ser buscar novas residências de locais seguros para essa população. Isso é 2 milhões que não podem continuar. E há 10 milhões de brasileiros que residem em áreas com algum risco. 2 milhões não podem continuar. E outros 10 milhões, 8 milhões, tem que se buscar também soluções mais sustentáveis. Então, esse é no aspecto de adaptação, aumentar a resiliência das populações, dos sistemas agrícolas, aos extremos climáticos que já estão acontecendo. Agora, o outro lado da questão, temos que diminuir as emissões dos gases de efeito estufa. Reduzir muito rapidamente as emissões. Em 2015, na COP21, na Convenção dos Países do Acordo Climático, em Paris, que ficou muito famosa, os países falaram, não podemos deixar as emissões passarem do limite, que a temperatura não pode passar de 2 graus e, idealmente, 1,5 graus. Aí, com vários relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, publicados depois de 2015, eles mostraram que há uma enorme diferença se a temperatura chegar a 2 graus do que ficar abaixo de 1,5 graus. Só para dar um dado, a diferença de 2 graus para 1,5 graus faz desaparecer mais de 90% dos recifes de corais no mundo. Então, aí na COP26 em Glasgow, na Escócia, em 2021, os países concordaram não deixar passar de 1,5 graus. Para isso, eles colocaram metas que eu considero o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030, em 6 anos e meio, e zerar as emissões líquidas até meados do século. Todos os países concordaram com isso. Mas, infelizmente, as emissões em 2022, elas bateram recorde, foram as emissões mais altas da história. As emissões em 2023, no primeiro semestre, elas não mostraram uma redução, elas continuaram altas. Então, esse é um desafio que a humanidade tem que enfrentar. Então, os países todos, principalmente os países que mais emitem gases de efeito estufa, e o Brasil é o
o quinto país que mais emite, tem que assumir um enorme desafio. Eu considero o maior desafio que a humanidade já enfrentou, é reduzir em 50% as emissões em 6 anos e meio, e aí zerar as emissões líquidas até meados do século.